próximo programa tem o oferecimento de Alto Posto Ouro Verde. Qualidade não se discute. Combustível de qualidade com procedência é no Alto Posto Ouro Verde. Endereço: na Rua João da Costa Vieira, no número 726, no centro da cidade de Pompeia, em frente à rodoviária de Pompeia. Alto Posto Ouro Verde. Qualidade não se discute. Duran, equipamentos para construção civil. Precisa alugar equipamentos para sua obra? Como bitoneira, andaimes, container, socador e muito mais. 14 99750 8114. Duran, equipamentos para construção civil. Olá, meus amigos, você que está ligado na tela da TVR, estamos chegando com mais uma edição do programa Culto no Meu Lar. Você deve estar perguntando, mas por que Culto no Meu Lar se você faz o Conversa com a gente? Porque o programa de hoje é especial e nós trazemos para todos os telespectadores o Culto no Meu Lar, e aí eu sempre trago uma pessoa do segmento evangélico para trazer uma palavra de reflexão, né? Vamos bater um papo igualzinho os meus outros programas que eu converso com a gente. Mas é no segmento de falar de Deus, quem é Deus, como Ele é e o que Ele faz. E é isso que nós vamos mostrar hoje para você aqui no nosso programa. Hoje eu estou com um pastor da cidade de Pompeia. Ele é novo e eu acho que é até mais novo do que eu. E lidera uma congregação, né? Dirige uma congregação do Jardim Primavera, Ministério do Belém, onde tem seu pastor presidente, o pastor Elande, e o pastor Vicente, daqui da cidade de Pompeia. Estou falando com o pastor Fernando Custódio, que ouviu uma palavra dizendo assim: é o pastor da Calha? Boa noite, pastor. Eu falei, é o pastor da Calha. Você acredita? Acredito. Boa noite, William, né? Boa noite a todos os telespectadores, né? Que a paz do Senhor possa vos alcançar. Amém. Né? Nesta noite, juntamente com toda a sua família. Me surpreendeu quando uma das pessoas me falou isso. É o pastor da Calha? Ah, já sei que é o Custódio. É ele mesmo que vai estar comigo. Pastor, o programa tem um objetivo de levar a mensagem do Evangelho para a casa da pessoa, para as redes sociais, de uma maneira leve. Por isso nós criamos esse ambiente de uma sala, para nós bater um papo e para que as pessoas que estão do outro lado, nos assistindo, ela possa entender realmente quem é Deus, porque nós estamos vendo tanta coisa nas redes sociais, tanta palavra, e aí às vezes as perguntas se faz a seguinte: é verdade tudo isso que nós estamos vendo? Então por isso que nós trazemos esse programa chamado Culto no Meu Lar, para as pessoas, para esse ambiente entrar dentro da casa da pessoa e entender quem é Deus. E eu quero saber quem é Deus. Perfeitamente. Quem é Deus, né? Ou alguns costumam a dizer ou a perguntar, né? O que é Deus? Né? O que é Deus? O que é Deus? E aí a gente poderia ter algumas vertentes, né? Se a gente fosse pensar, levar para o lado da filosofia, se a gente fosse levar para o lado da psicologia, sociologia, né? Até da própria teologia, né? O fundamento básico da teologia diz assim que Deus, ele pode e ele quer se relacionar com o homem, né? Yeah. Então, o que nós cremos, o que é Deus? Deus, ele não é uma força, Deus, ele não é uma atividade, Deus, ele é uma pessoa, né? A teologia divide ele como sendo um Deus trino, né? Uma pessoa, né, distinta de outras mais duas que formam a trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que compõem a trindade divina. Né? Esse é o nosso Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que criou todas as coisas. Pastor, vamos trazer um tema hoje. Eu quero puxar o programa mais voltado para a família. Deus, família. Porque o que se vê hoje na sociedade, né, estamos vendo diariamente as coisas se corrompendo, a família se deteriorando, muita violência doméstica, uma falta de respeito entre o cônjuge, quer dizer, o marido não respeita a mulher, aí quer bater na mulher, a mulher não respeita o marido, o filho não pede mais a benção do pai, não pede a benção da mãe, enfim, é uma coisa assim muito estranha vem acontecendo nesse século, e nós percebe que precisa levar mais Deus dentro da casa da pessoa, de uma maneira que a pessoa compreenda realmente, né? Então hoje eu quero trazer esse programa para falar um pouco de família e Deus, Deus e família. Eu creio que vai ser bem
útil para essa pessoa que está do outro lado, que vai saber o que essa pessoa do outro lado deve estar passando hoje Sim. dentro da tua casa, entendeu, pastor? Entendi. Primeira pergunta, e ele é teólogo, então nós vamos ver agora, ficar bem mais clara a conversa, né? Na sua visão, Sim. quais são os maiores desafios que as famílias enfrentam atualmente? Eu gostaria de pensar na seguinte ótica, né? No seguinte prisma. A família, ela é uma instituição. Uhum. E ela, diferente de uma organização social simplesmente, mas ela é uma organização divina, uma instituição divina. A primeira instituição que foi criada por Deus se chama família. Uhum. Né? Quando a gente pega lá no princípio, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, vai dizendo. Depois a gente acompanha uma sequência e aquilo ali é bem didático, né? Uhum. Se você for observar, uma coisa está ligada com a outra ali na questão da criação. Da criação. A separação, expansão, porção seca, as águas e tal. Então Deus ele foi criando tudo. E por que Deus foi criando tudo? Porque ele já tinha um objetivo. Uhum. Qual era o objetivo? A criação da humanidade. Né? Nós cremos na questão do criacionismo. Né? Nós cremos que Deus criou um homem, e Deus criou um homem perfeito, primeiro Adão. Sim. Porém, Deus o criou com o direito de livre escolha, aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio. Né? Então ele tinha o direito de escolha. E um dia Deus viu Adão, e Adão ele estava um pouquinho triste, né? Há quem diga, né, que ele não tinha um problema e Deus foi dar um problema, mas não é bem isso, tá? Esse jargão pegou, não é viu? bem isso, na verdade. Esse jargão pegou. Ele estava triste, ele estava solitário, né? Ele olhava ali ao seu redor, ele via que todo mundo tinha, né? Os animais tinham uma companheira. Sim. E ele estava só, ele não tinha com quem conversar, né? Por isso que, diga-se de passagem, né, as mulheres são muito comunicativas. Sim, é verdade. Então Deus criou uma mulher para completar este homem. E um homem que complete essa mulher. Então ali foi criada, né, foi formada, foi um projeto de Deus, a primeira família. O Adão e a Eva. E Deus deu uma ordem para eles. Frutificai, multiplicai e enchei a terra. Né? Ela foi chamada de mãe dos viventes. Né? Então Deus criou um homem perfeito, uma mulher perfeita, juntou os dois e disse, ambos serão uma só carne. E disse Deus, né? Portanto, deixará o homem, né, o seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua esposa, e ambos serão, né, uma só carne. Né? A realização de tudo vem nos filhos. Né, como se fosse um fechamento, né, uma coroação da união, família, do casamento nos filhos ali. Mas na pergunta que você me fez, só recapitulando a primeira parte ali, vamos dividir ela em duas partes. Na sua visão, quais são os maiores desafios que as famílias enfrentam atualmente? Por que eu fiz essa breve introdução? Pelo seguinte fato. Lá atrás, se nós fôssemos observar, o Adão, ele tinha o objetivo de cuidar do Jardim do Éden. Né? O Jardim do Éden, ele foi criado originalmente por Deus, né? A localização geológica dele é praticamente, ou geográfica, né, vamos dizer assim, na região do atual Iraque, né, por ali. Deus plantou um jardim e colocou o Adão lá. Então, eles trabalhavam e andavam juntos, né, Adão e Eva. Você consegue observar que ali eles tinham um tempo de proximidade maior? Sim. Até porque a atividade, né, que eles desempenhavam não é como a atividade industrial hoje. Então, segundo a pergunta, na minha visão, a maior dificuldade que eu vejo nas famílias hoje é tempo junto. Passar tempo junto. Por que tantas famílias têm encontrado dificuldades para permanecer unidas? Aí a gente observa algumas vertentes. Primeira delas, por quê? A questão de tempo. Quando você não passa tempo junto, automaticamente você tem dificuldade de conversar. Hoje a gente tem esse aparelhinho aqui, abençoado, chamado smartphone. Isso Isso daqui, ele substitui
o antigo relógio de pulso, os que são mais antigos. Verdade. Né? Tinha um relógio de pulso. O despertador, Verdade. que tocava de manhã cedo para acordar a gente. Ele substitui a TV, ele substitui o rádio, ele substitui o telefone fixo e Isso. por aí vai. E aí vai. Ele substitui câmera fotográfica, filmadora. Computador. Tem tudo que você quiser aqui dentro. É E isso uma mesmo. das coisas que tem tomado o tempo das famílias se chama smartphone. Eu vi um vídeo uma vez, gente. Tava eu e minha esposa junto, né? E isso, né, esse vídeo eu vi, acho que a minha vai até captar a mensagem que eu vou falar. A Michelle é a minha esposa que tá nos bastidores, viu, gente? O rapaz convidou, vamos dizer que seja uma noiva, uma namorada, para comer um lanche. Tava lá no restaurante e você via assim, ele aqui com o lanche na mão, aqui, e ela como você tá aí no outro lado. Só que ela com o celular aqui, ó. E o cara na frente. O rapaz na frente. Ele percebendo que a menina não dava atenção para ela, o que ele fez? Não entendi? Para ele, né? Ele não dava atenção para ele. Tá me corrigindo nos bastidores. O que aconteceu? Ele deixou a comanda, deixou tudo em cima da mesa, levantou, foi embora. Aí que a menina foi se dar conta. Hoje eu vejo isso. Hoje eu tô vendo isso. Vou mais a fundo. O que eu vi por uns dias atrás que me deixou indignado. Uma mãe aqui em Pompeia com uma criança de... Quantos anos tuas filhas têm? Tem 9 e 7. Vamos falar de 3 anos. Pequenininho. A mãe com o celular aqui assim, ó. E a criança aqui atrás, assim, ó. Sendo arrastada, né? Exatamente, sendo arrastada. E aí, eu pergunto, eu me lembro que a minha mãe, a tua mãe, juntava o filho aqui no lado aqui e ia lado a lado. Principalmente na rua, né? Principalmente, exatamente, né? E nos dias de hoje, como tá as coisas, aí que você tem que juntar mesmo, né? Sim. E eu fico observando essa realidade do aparelho do celular, como tá desligando as famílias, as pessoas, tá tirando o entretenimento da casa, que é o relacionamento entre você, a sua esposa, você, com seus filhos, e assim vai. Então, são só cenas que eu vi, tá? Não é alguém me disse. Do rapaz comendo com a namorada, ou com a noiva que seja, isso aí foi um vídeo que eu vi nas redes sociais que é a pura verdade, é o que se vê muito hoje. Então é uma coisa que está chamando a atenção. O detalhe que o smartphone, né, a rede de internet, né, a web de um modo geral, a gente observa que ela produz entretenimento. Sim. Né? É o entretenimento. O objetivo principal, né, da web de um modo geral, né, da rede de contatos é conectar pessoas. E às vezes o que acontece? Se conecta pessoas distantes e desconecta pessoas que estão próximas. E aí tira a proximidade. Então o que a gente observa? A gente observa relacionamentos que são gélidos. Relacionamentos que a pessoa está presente fisicamente, porém, ela está ausente na sua mentalidade, na sua forma de pensar. Por quê? O seu corpo físico está presente ali naquele momento, porém, sim, ela está distante daquele ambiente onde ela está presente porque ela está conectada com alguém que está distante e tal. Então, é uma das coisas que acontece, né? Uma outra linha de pensamento que eu tenho é a questão do tempo, voltando na primeira questão, porque se a gente observar, se a gente pegar, por exemplo, vamos pensar aí, final da Segunda Guerra Mundial, né? Então os países estavam precisando se reconstruir, né? A gente tem aquela questão vamos dizer assim, da reindustrialização necessária, porque por causa dos efeitos da guerra. Até então a gente observa que as famílias, elas tinham uma atividade mais voltada à área agrícola, então elas permaneciam mais tempo juntas, obrigatoriamente, porque trabalhavam juntas, né? Viviam juntas, às vezes na mesma casa lá, né? Tinha mais que um time de futebol morando dentro da mesma casa. É verdade. Né? Era um pai, a mãe, 10 filhos, 9 filhos, né? É isso mesmo. Levaram muito a sério a questão de multiplicar e encher a terra, né? E de repente a gente observa o seguinte,
Então a gente migra, né, principalmente nessa questão, se você pensar do êxodo rural, o Brasil já foi muito rural, né, e hoje o pessoal está mais nas cidades, e a gente hoje tem mais necessidades do que naquela época, porque hoje você tem que trabalhar mais, você tem que produzir, você tem que gerar riqueza, você tem que se movimentar, o custo de vida é alto, então tudo isso te leva a trabalhar, leva a tua esposa a trabalhar, né, teus filhos quando estão na idade já de trabalhar, também trabalhar, aí um trabalha de dia, o outro trabalha à noite, né, um trabalha em um horário, o outro chega no outro, um vem almoçar no horário, o outro vem almoçar em outro, isso causa desencontro. Então a vida cotidiana dos dias modernos, chamados, vamos dizer assim, os dias modernos, também contribui de alguma forma para que haja, né, esse esfriamento dos relacionamentos familiares. Entrando no segmento no sentido espiritual, você acha que esse esfriamento de ligação, de conexão dentro de uma casa, é uma porta aberta para o adversário invadir e fazer uma arruaça, uma destruição familiar? Eu tenho certeza. Pelo seguinte, eu poderia citar aqui o salmista, quando ele diz assim, que bem-aventurado, né, é o homem. Primeiro ele diz assim que os filhos são como flechas, né, na mão do valente e tal. E ele fala assim, bem-aventurado o homem que enche dele as suas aljavas, né, não será confundido quando lhe vierem falar à porta, ou seja, ele tem uma segurança, porque os filhos lhe darão essa segurança. Então a ideia de família é complemento, né, e se tem essa, vamos dizer assim, uma porta aberta, ela não precisa nem estar totalmente aberta. Às vezes a porta está fechada, mas o quarto está aberto através da rede social. Você entendeu? Eu quero complementar essa pergunta para nós fechar o primeiro bloco. Pastor, se hoje nós perguntar para uma pessoa assim, você conhece Deus? Eu acredito que todas as pessoas vão falar assim, sim, Deus é Deus, o autor, Deus que está lá no céu, enfim, ele vai colocar da maneira melhor de se fazer, da sua fraseologia, quem é Deus? Mas ele acredita em Deus. E se você perguntar assim para a pessoa, você tem coragem de entristecer Deus, o Espírito Santo de Deus? Eu acredito que todo mundo vai falar, não, eu imagino isso. Aí chega a pergunta, numa situação de desconexão, que é o que nós estamos vendo, um esfriamento, um desligamento que se vê dentro de casa, dentro de um shopping, que a pessoa sai com o seu cônjuge, com a sua namorada, com a sua noiva, não é mais a mesma coisa do passado. Não de mão dada, não, hoje é mão com celular. Exato. Sabe? Vai comer um lanche, vai comer uma pizza, vai no restaurante, um com o celular e o outro com o celular. Não é igual antigamente que tinha lá o prato, às vezes tinha uma taça, vinha aquele vinho, um champanhe, sim, ou um suco, um refrigerante. Não é mais, não se vê tanto isso hoje. Entristece o Espírito Santo? Com certeza. Essa é a pergunta. Porque o que acontece? O Salmo 133. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Essa questão de os irmãos viverem em união, isso daí não é só na igreja, é uma questão social também. Por que é uma questão social? Porque se você observar, o ser humano, ele foi criado para ser um ser gregário. Nós fomos criados para nos relacionar, né? Tanto que a gente precisa conversar, a gente precisa dialogar, pontos de vista diferentes se completam, né? Uma crítica construtiva é sempre muito bem-vinda. Então o ser humano ele foi criado dessa forma por Deus para ser um ser que se comunica e que se conecta, né? O que muda é essa forma de conexão que antigamente era assim, como que eu me conectava com os meus amigos? Eu ia na casa deles. A gente sentava junto, a gente conversava junto. Batia uma prosa, né? Tomava uma tubaína junto. É verdade, aquela tubaína, garrafinha de vidro. Você é dessa época, né? Aquela garrafinha de tubaína, de limão. E as famílias, era isso mesmo. Chegava no domingo, as famílias se reuniam, muitas famílias, né? De repente alguém que está nos assistindo agora, né? Ele vai estar se lembrando de uma memória afetiva dele, né? Da época de infância, adolescência, onde as famílias se reuniam, né? Hoje, às vezes, finais de ano, às vezes na Páscoa, né? As famílias se reúnem, às vezes em um aniversário, e senta junto e conversa junto ali, mas isso está muito raro, né? Isso é uma coisa que tinha que ser mais frequente, né? A gente ter contato, né, com as pessoas.
E se isso lá fora está assim, às vezes dentro de casa também está da mesma forma. Bom, pessoal, temos mais um bate-papo ainda para continuar. E você que está na sua casa nos assistindo, você segura um pouquinho que eu vou chamar um bloco de intervalo comercial, né? Vamos beber uma água rapidinho e voltamos já. Segura aí. Na hora de abastecer, escolha quem entende de qualidade. Alto Posto Ouro Verde, em Pompeia. Aqui você encontra combustível de qualidade, gasolina refinada e a confiança que o seu veículo precisa todos os dias. Atendimento rápido, segurança e credibilidade para você seguir tranquilo no seu caminho. Estamos localizados na rua João da Costa Vieira, no número 726, no centro de Pompeia. Alto Posto Ouro Verde, qualidade que move você. I saw your eyes, a sense of threat that I can't forget. I wanna know who you are, is what I need to know. So take my hand and let our fears go. Take me to your jungle, where the rain is warm and the birds fly. O Brasil vive uma tragédia. 1.388 casos de estupro por dia. Quase um por minuto. Para punir o agressor, existe uma pena de até 30 anos. Para ajudar a vítima, existe uma lei. A Lei do Minuto Seguinte. A lei que garante atendimento completo, gratuito e imediato a vítimas de estupro em hospitais e postos de saúde do SUS, sem antes precisar ir à delegacia ou fazer BO, porque a palavra da vítima é suficiente para fazer valer a lei. Mas como já deu 1 minuto, é hora de alertar outra mulher. Lei do Minuto Seguinte. Sua palavra é lei. Locação de equipamentos a gente traz, com atendimento que tu é fã. Duran Locações é sua melhor opção. Duran Locações pra locar, é só você ligar. O equipamento que você
você precisa tem na Duran Locações. Se você busca excelência na locação de equipamentos para construção civil, conheça Duran Locações, a melhor escolha em Pompeia. Atendimento rápido e dedicado, com foco total na sua obra. Tenha tudo azul na sua obra com nossos serviços de locação: betoneiras, compactadores de solos, andaimes, pisos metálicos, marteletes, rompedores e muito mais. Entre em contato agora mesmo pelo número 14 99750 8114. Duran Locações, sua obra merece o melhor. Duran Locações. Nha! Voltamos com o nosso programa Culto no Meu Lar. Você que nos assiste, deixa eu dar um recadinho importante antes de eu voltar com o pastor Fernando Custódio. Você está vendo essa tela de TV, está passando o anúncio das pessoas. Se você quiser colocar a sua empresa, a sua marca aqui, para que a tua marca seja cada vez mais vista, entre em contato com a produção, está no rodapé do vídeo, e você terá oportunidade de expor seu produto aqui, e uma segunda alternativa aqui também. Se você quer deixar teu folder aqui, especialmente nessa mesa, para que todo o programa as pessoas vejam a tua marca aqui fixo, também tem condição. Então não perca tempo, entre em contato nesse número que aparece no rodapé do vídeo, e pode ter certeza, a sua marca, como o deles estão passando aqui, vai ser bem divulgado, tá bom? Pastor, vamos continuar falando de família. Vamos. A pergunta que eu trago nesse segundo bloco é o seguinte: qual o papel da fé na separação dos desafios familiares? Ótima pergunta. Vamos lá. Um casamento, às vezes a gente imagina que seja assim, entre o homem e a mulher. Uhum. Mas na verdade tem uma outra pessoa que faz parte do casamento, que é o próprio Deus, né? Tanto que a Bíblia diz assim, que quando Deus, né, ele criou a Eva, né, ele deu um sono lá para o Adão, uma anestesia, né? E quando o Adão despertou, a Bíblia diz, né, a gente supõe que foi tirado da costela, né, é a linha de pensamento que a maioria das pessoas seguem, porém a Bíblia diz que tirou do lado, né? Foi do material dele, lembrando que o Adão foi feito do pó da terra, né? Uhum, isso. E tudo que tem na terra tem no nosso corpo, né? Sais minerais, nutrientes e tal. Porém, a gente observa o seguinte: quando Deus colocou os dois frente a frente e o Adão viu a Eva, rapaz, ele ficou feliz. Ele ficou muito feliz. Imagine a cena. Quase que ele dá um glória, né? Naquele momento. Porque imagine você que está nos assistindo, né? Um homem perfeito, né? No sentido físico, no sentido mental, né? Em todos os sentidos que você quiser imaginar. 0 quilômetro. Zero bala, né? Zero bala. E ela também. A Eva, né? Uma mulher perfeita, né? E às vezes quando a gente fala sobre família, às vezes a gente está dando uma palestra, alguma coisa assim, eu procuro vigiar um pouquinho, né? Porque cada um tem um ideal de como seria a Eva. Sim. E cada uma tem o ideal de como seria o seu Adão, né? E às vezes a pessoa, ela imagina, cada um tem um perfil de pessoa que lhe chama a atenção, né? E a gente toma cuidado principalmente com relação a casais, porque às vezes o Adão que está do lado é diferente do Adão imaginado, e a Eva também, né, dessa forma, né? Aí dá rolo. Aí dá problema, né? Opa! Na linguagem popular dá ruim. Dá ruim. Então, no caso, o casamento, Deus coloca os dois. Sim. Né? É como se eles se apresentassem. O Adão deu uma olhada, ele ficou tão feliz que ele disse assim: essa é osso dos meus ossos, né? Deve ter falado com a boca cheia, né? Com certeza, né? O olho, a pupila dilatada, né? Foi a primeira vez que ele viu uma mulher na frente dele.
e ele disse assim, será chamada varoa, né? Aí depois eles foram resolver a vida deles. Sim. Ali, né? Mas Deus estava presente. Então, no momento do casamento, da união, Deus está presente. E Deus permanece presente. Agora, quais são os desafios, né? E como que a fé pode ajudar? A fé, ela está ligada à questão de superação. Hoje, se você for pensar entre a união entre um homem e a união entre uma mulher, são duas culturas diferentes, que vão formar uma nova cultura. Imagine que o homem sai com a sua cultura familiar e a mulher também, ela vem com a sua cultura familiar. Essa junção de culturas vai formar uma nova cultura que vai dar identidade àquela família. Então você observe que quando você chega em uma casa e você observa assim a decoração da casa, né, a disposição, layout dos móveis dentro da casa, você está analisando e você vai estar entendendo que a cultura familiar, né, daquela família em especial criou tudo aquilo ali. E aí, onde que entra a questão da fé? A fé é um negócio assim um pouco diferente, porque fé é você crer no invisível. A fé é o firme fundamento, né, das coisas que não se veem, a prova das coisas que se esperam e tal. Então, a fé, o que é a fé? A fé é você crer no invisível. E como que a fé pode ajudar? Algo que é abstrato. A fé não é palpável, ela não é um negócio concreto que você toca ela, que você segura ela, mas ela é no campo abstrato, porém, ela está presente ali. E se você for observar, desde o início do casamento. Por quê? Por quê? Quando você vai e você olha, né? Imagine que você, quando conheceu sua esposa, você deu uma olhada, você quase fala que nem o Adão assim, essa é osso dos meus ossos, né? E a esposa da mesma forma, né? E aí o que acontece? Você falou assim, eu vou casar com essa moça. E às vezes você vai olhar a sua condição, você fala assim, rapaz, como que eu vou casar com essa moça? Tô trabalhando, mas tô ganhando pouco, né? É assim mesmo. Como que eu vou fazer? Aí entra a fé. Então a fé já participa desde o início. Porque você vai casar, você tem que preparar uma casa, né? Você tem que colocar ali móveis e você tem que crer que aquilo ali vai dar certo. Então a fé já está no começo. Então como que a fé pode ajudar a família? Aquilo que você pode fazer, você faz. Aquilo que a sua esposa pode fazer, ela faz. E aquilo que vocês dois não podem fazer e não tem como resolver, a fé pode te ajudar. Eu vou um pouquinho mais a fundo dessa parte de família, sabe, gente? Eu vou fazer uma pergunta para o pastor que está fora daqui. Quando acontece aquele momento do casamento, você prepara todo aquele ambiente e tal, a menina fica linda, o moço fica lindo, e tudo aquilo lá pronto. Eu fico me perguntando, como que Deus olha tudo isso quando ele sente o cheiro do prazer do amor dos dois? E aí acontece o casamento do homem e da mulher. Como que Deus se sente, ele vê mais uma vez, mais um casal, mais uma vida, né? Porque dois tornam-se um, fazendo aquilo que Deus fez há tantos anos atrás com Adão e Eva. Interessante essa pergunta. Interessante? Muito interessante. E é uma pergunta bem colocada pelo seguinte. Como eu disse, o casamento, né? Até tem um pastor que fala sobre isso também, né, acho que é Casamento A3, se eu não me engano, e é interessante isso daí porque no momento um negócio que é bem interessante da gente pensar, você sabia que você tem o direito de escolher com quem você vai casar? Sim. Por isso que é bom escolher direito. Porque depois não pode reclamar. Não pode falar que é prova, viu? Né? Não pode. Porque o Adão, olha o que acontece. Quando ele viu a Eva pela primeira vez, ele ficou tão feliz, mas depois, quando teve o problema, ele disse assim para Deus, foi a mulher que tu me deste. Foi isso mesmo. Né? Ele não teve como escolher, Deus preparou, só que Deus não deu coisa ruim para ele. Deus deu uma ótima mulher para ele. Né? Então vamos pensar o seguinte, no momento da escolha
entre o homem e a mulher. Vamos casar? Vamos. Já nos conhecemos. Uhum. E não existe homem perfeito. Uhum. Assim como não existe mulher perfeita, então não existe uma família perfeita. As arestas precisam ser podadas, cortadas, né? As brechas precisam ser tapadas e o casamento é um ajuste. É um ajuste. E aí o que acontece? Quando Deus, ele está naquele momento ali, né? Vamos pensar na vida cristã, né? Aquele negócio que a gente vai para a igreja, cresce na igreja, está sempre participando das coisas e tal, né? Ali já há uma ação de Deus na vida do homem e comece a observar que Deus ele sempre prepara alguém, ele não força, não obriga, mas ele prepara alguém que te completa. É interessante da gente observar isso daí, né? Imagine que você vai e você casa com uma pessoa que não tem as mesmas convicções, os mesmos ideais, por isso tem um período de namoro, Sim. para saber se dá certo. Se dá certo. E namoro também não é test drive, né? Não pode ficar aí namorando 10, 15, 20 para saber se vai dar certo, depois falar assim, não deu certo. Não deu certo. Não é assim. E casamento é decisão. Nós decidimos casar e decidimos continuar casados, é decisão. E não, nesse momento, Deus ele está presente. E eu vou dizer uma coisa para você que nos assiste. No momento de intimidade do casal, Deus está presente também. Porque foi Deus que criou. E a Bíblia chega ao ponto de dizer que foram manjares que Deus ele criou para o homem e para a mulher. Se você ler o livro de Cantares, ali, né, principalmente é um livro pouco falado, pouco comentado, mas é um livro importante, por isso faz parte do cânon sagrado. Se você observar o livro de Cantares, quando ele vai delineando, descrevendo a sua amada, né, como que ela era, a valorização dessa mulher, é interessante nós observarmos. Então Deus ele está presente em todos os momentos do casamento, todos. Absolutamente todos. Prepare para o próximo programa, que eu estou com o termo já que vem no meu coração aqui, que olha... Prepare-se para o próximo... Não próprio que o próximo vai ser um convidado que é um cantor, mas evangélico, que é compositor, mas depois já está aqui e desceu para cá já. Acabou de chegar quentinho. Aguardem, Fechou. Viu? De que forma um culto do... Não, no anterior. Como a oração pode fortalecer os laços familiares? Lembra que eu falei lá atrás do tempo? Sim. Todo o tempo que você dedica à família não é tempo gasto, é investimento. É investimento. Se você for pensar em uma cultura organizacional, se você for fazer uma DRE, se você for fazer um balanço patrimonial, ali você vai encontrar algumas contas que se referem a custo, gasto e investimento. Tempo para a família não é custo e não é gasto, é investimento. Então nós precisamos investir tempo na família. Agora, a questão da oração. Como que a oração pode ajudar? O que é a oração? Você que está nos assistindo, às vezes você pode pensar assim, eu até tenho vontade de orar, mas eu não sei o que dizer. Eu não sei o que falar. Pensando na questão do individual, tá? O ser individual. Eu não sei como orar. Nós estamos aqui um diálogo, conversando. Da mesma forma a gente faz com Deus. Com Deus. Né? Tinha até uma ilustração de uma pessoa que dizia assim que ele foi visitar uma pessoa que estava no leito, né? E não estava bem de saúde, sabia que ia morrer, mas ele queria ter um relacionamento com Deus. E aí ele disse assim para aquele pastor, mas como que eu faço para ter um relacionamento com Deus, para falar com Deus? Aí ele estava sentado numa cadeira, se levanta e diz assim, tá vendo essa cadeira? Convida Deus para sentar nela e você conversa com ele da forma que você está conversando comigo. E aí, passado um tempo, um familiar chega e encontra a pessoa tinha partido para a eternidade, porém debruçada sobre a cadeira. Quando o pastor ficou sabendo e foi lá para conversar e tal, ele disse assim, a pessoa falou, ele faleceu assim, falou assim, em cima da cadeira. Ele disse, não, ele estava no colo do seu pai. Ou seja, ele estava no colo de Deus. Naquele momento ele dizia, aquela pessoa é uma ilustração, né? Mas a pessoa desenvolveu um relacionamento tão grande
com Deus a ponto de senti-lo tão perto, tão próximo, tão íntimo, que é como, sabe aquela ideia de colo de pai? Sim. De se debruçar sobre o colo do pai, abraçar o pai e ficar ali? Então, nessa condição. A oração é tempo. É tempo. Não existe um tempo determinado, 1 hora, 2 horas, meia hora, não. É o tempo de um diálogo, é o tempo necessário para um diálogo com Deus. Agora, como que isso pode fortalecer na família? Um devocional. Em casa, por exemplo, a gente tem um devocional toda noite. A gente sempre incentiva os irmãos, e a gente observou, nós tivemos um culto na igreja que não teve como ter ministração da palavra, né, referente ao culto doméstico, porque foi só testemunho, né, e de como isso ajuda. Então, o pai, a mãe se juntar com os filhos em um período de oração, o que eu vou dizer? Aquilo que você tem vontade de dizer para Deus. A forma como você vai se expressar, verbalizar o seu sentimento diante de Deus é o que menos importa. E se você quiser ficar com a boca fechada, às vezes você não consegue falar nada, aí tem um detalhe que faz toda a diferença. Quando a Bíblia diz que o nosso amigo, o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ele leva diante de Deus aquilo que a gente não consegue expressar. Eu já tive uma experiência diversas vezes, várias vezes, e eu sempre conto essas experiências que eu tenho com Deus. Eu tenho essas experiências com Deus. Às vezes, eu tenho um particular com Deus que eu dou bom dia, boa tarde e boa noite para Deus. Eu faço isso todo dia, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite com Deus. Quando eu saio para fora, que eu olho o céu, se eu não der o bom dia, parece que está faltando alguma coisa. Uhum. É como se alguém chegasse aqui e falasse, volta, dá o bom dia. Já aconteceu comigo, eu estando trabalhando, tá? Eu olhar para o céu e eu senti um exército de anjos me olhando. Mas não foi uma, não foi duas, e eu parar e ficar assim, ó. Eu já vi várias vezes isso, tá? Então, se você tem uma vontade de falar com Deus, não sabe como, que o pastor Fernando está querendo levar para você na sua casa, tem um relacionamento a maneira mais simples que você imaginar, mas vai conversar com Deus. Se você não tem palavras, fica no silêncio. E já aconteceu comigo. Sim. Eu não tenho palavras, tem algumas decisões que tem que ser tomadas, e aí não tenho palavras, e eu deixo o vento soar. E parece que é uma anestesia o negócio. E aí eu só sinto falar no meu coração assim, fica tranquilo. No ditado popular, é batata. O resultado vem. Em cima. O resultado vem. Não tem como errar. Então você que está me assistindo na sua casa, faça isso. William, eu sou católico, budista, feiticeiro, macumbeiro. Olha, o que você pode ser o que for. Vai conversar com Deus. Dá um espaço para Ele, dá uma chance para Ele. Dá um espaço para Deus te mostrar quem Ele é. Ah, meu amigo, você vai se surpreender do que você vai ver, viu? Não é mais ou menos isso? Exatamente assim. Então, a questão, né, da oração, como fortalecimento familiar, principalmente na questão de um devocional. Não é o tempo que você fique ali, mas são um hábito que você cria. E se você criar o hábito de você ter esse relacionamento com Deus, porque a gente vive uma vida tão corrida, né? Em casa a gente, ao final da noite, né, antes de dormir, a gente lê um versículo, né? Às vezes as meninas leem, e a gente ora junto e a gente vai dormir. Então isso cria-se um hábito. E o dia que você não faz, você falou sobre a questão de dar bom dia para Deus, né? E faz falta quando você não faz. Está faltando alguma coisa. Não é verdade? Falta alguma coisa. Porque isso tornou-se um hábito. E quando torna-se um hábito, é importante porque torna-se algo chamado filosofia de vida. Né? A filosofia de vida é algo que ela vai caminhando, crescendo, fortalecendo e vai te ajudando a ser um ser humano melhor. Então a oração dessa forma, ela conecta as pessoas, ao mesmo tempo que essas pessoas são conectadas com o seu Criador, nosso Deus Todo-Poderoso. Bom, nós vamos chamar o terceiro bloco, tá? Segura aí, não desliga, porque, né, tem a última pergunta da noite e aí eu volto já. Enquanto isso, você que está nos assistindo, você que está assistindo esse programa e vendo esses anúncios, agora vocês vão ver na íntegra o anúncio deles e eu volto já.
Na hora de abastecer, escolha quem entende de qualidade. Alto Posto Ouro Verde, em Pompeia. Aqui você encontra combustível de qualidade, gasolina refinada e a confiança que o seu veículo precisa todos os dias. Atendimento rápido, segurança e credibilidade para você seguir tranquilo no seu caminho. Estamos localizados na rua João da Costa Vieira, no número 726, no centro de Pompeia. Alto Posto Ouro Verde, qualidade que move você. I saw your eyes, a sense of threat that I can't forget. I wanna know who you are. This is what I need to know. So take my hand and let our fears go. Take me to your jungle, where the rain is warm and the birds fly. O Brasil vive uma tragédia. 1.388 casos de estupro por dia. Quase um por minuto. Para punir o agressor, existe uma pena de até 30 anos. Para ajudar a vítima, existe uma lei. A lei do minuto seguinte. A lei que garante atendimento completo, gratuito e imediato a vítimas de estupro em hospitais e postos de saúde do SUS, sem antes precisar ir à delegacia ou fazer BO, porque a palavra da vítima é suficiente para fazer valer a lei. Mas como já deu 1 minuto, é hora de alertar outra mulher. Lei do minuto seguinte. Sua palavra é lei. É bom demais. Locação de equipamentos a gente traz, com atendimento que tu é fã. Duran Locações é sua melhor opção. Duran Locações pra locar, é só você ligar. O equipamento que você precisa tem na Duran Locações. Se você busca excelência na locação de equipamentos para construção civil, conheça Duran Locações, a melhor escolha em Pompeia. Atendimento rápido e dedicado, com foco total na sua obra. Tenha tudo azul na sua obra com nossos serviços de locação: betoneiras, compactadores de solos, andaimes, pisos metálicos, marteletes, rompedores e muito mais. Entre em contato agora mesmo pelo número 14 99750 8114. Duran Locações, sua obra merece o melhor. Duran Locações. Nha!
Voltamos com o Culto no Meu Lar, terceiro bloco. Você que está ligado comigo, para nós fechar o programa, pastor, 2 perguntas importantes. De que forma o culto doméstico pode impactar a vida da família? Porém, dentro dessa pergunta eu vou abrir um fechinho aí. O que é culto doméstico? Tá, vamos lá. Então vamos do final para o começo. O começo. Vamos lá. O que é um culto doméstico? Um culto doméstico é aquele culto, né, que ele não é feito na igreja. Uhum. É dentro da tua casa. E esse culto doméstico, ele pode ser com um parente seu, ele pode ser, vamos dizer, com teu vizinho, com alguém que você tem proximidade, ou simplesmente você e tua família. O que é feito no culto doméstico? Boa, Né? Vamos pensar assim. boa. A igreja, a gente tem uma liturgia. Sim. Às vezes ela varia um pouco, né? Por exemplo, a gente tem o culto do círculo de oração, o culto dos jovens, né? O culto dos adolescentes. Então, às vezes tem uma diferença na liturgia para que seja gerada uma sinergia naqueles que estão presentes ali. Mas dentro de casa é algo mais particular. Uhum. Por quê? Ali está mais na intimidade. Em que sentido e de que forma nós podemos, por assim dizer? Dentro de casa, imagine que você está dentro da tua casa e você tem o hábito de, uma vez na semana, ter um culto doméstico. Você, tua esposa, teus filhos. Ali todo mundo sabe quem é quem. Uhum. Então aqui tem esse detalhe. Entendi a linha de raciocínio. Entendeu? Eu entendi. Aqui não tem máscaras. Ali é você e você. É você na realidade. Na realidade, é isso mesmo. Ali, o filho sabe o que o pai faz, o que deixa de fazer, o que a mãe faz, e da mesma forma, os filhos. Porém, o culto doméstico tem algo extremamente importante que nos ajuda a gerar memórias afetivas, principalmente nas crianças. Se você for pensar, se a gente fosse puxar na memória agora, quando você tinha lá no seu alto dos 3 anos, 4 anos, 5 anos, você não vai lembrar tudo. Porém, de algumas coisas, você vai lembrar porque são memórias afetivas. Tanto negativas quanto positivas, porém são memórias. E o culto doméstico, ele auxilia, né, nessa questão porque ela vai gerar dentro da família memórias afetivas. Por quê? Quando começa o pai e a mãe. Quando termina o velhinho e a velhinha. Por assim dizer. É assim mesmo. Não é verdade? Por quê? Os filhos nascem, crescem, se casam e vão embora. E vou embora. Porém, permanece o pai e a mãe. Lá na frente, até o culto doméstico feito hoje, vai ajudar o pai e a mãe consolar ou confortar a ausência que está tendo do filho, porque saiu para formar uma nova família. Então, de certa forma, o culto doméstico serve para gerar memórias afetivas, tanto no casal quanto na sua prole, mas também o culto doméstico te ajuda a fechar algumas brechas que estão dentro da casa, que estão dentro do lar. Preencher algumas lacunas e automaticamente te faz investir tempo juntos ali naquele momento. O que é feito num culto doméstico? Aí é você que decide. Não, nós vamos no nosso culto doméstico, nós vamos ler um capítulo da Bíblia todo dia, nós vamos cantar um hino, seja ele da harpa cristã, seja o hino de um outro cantor, e depois nós vamos orar junto, e depois está terminado o culto doméstico. Então, é uma coisa simples. Não precisa... Eu costumo dizer, William, que o evangelho ele é simples. Porém profundo. Porque, apesar da sua simplicidade, ele causa mudança no comportamento. Ele causa mudança na forma de ser da pessoa. E ele faz, e a ideia do evangelho é essa, é te fazer ser uma pessoa melhor. Pastor, fala pra você uma coisa aqui. Nós que é jornalista, às vezes nós estamos entrevistando algumas pessoas, então na entrevista que nós fazemos, vai abrir uma lacuna assim, ó, várias perguntas. E o pastor tá falando essas coisas aqui, e tá fazendo assim na minha mente. E infelizmente o nosso tempo é curto, porque vou só dar uma palhinha o que
Deus colocou no meu coração. Você tem ideia? Quando você abre a porta da tua casa e como que Deus se sente nessa hora? Primeira lacuna. Vamos para a segunda? Isso é um que ele já me colocou agora. Disso ele já me colocou outro para abordar. Você tem ideia, quando você abre a porta da tua casa para fazer um culto no meu lar, e aí você levanta a mão para o céu e abençoa o teu filho, você tem ideia como que Deus se sente? É interessante que às vezes a gente é chamado para fazer cerimônia de debutante. Uhum. E uma das coisas que eu costumo fazer, e eu gosto de fazer, porque eu acredito na questão da bênção do pai e da mãe Eu também. para o filho. Eu também. Você lembra que a gente estava comentando, né? Em off a gente estava falando sobre isso, a questão de pedir bênção Isso. para pai, para mãe. Então, no culto doméstico, você está ali cultuando a Deus. É um tempo da família, cultuando a Deus dentro da tua casa. Como eu disse, sem máscaras, Sem máscara. né? Sem cera. Isso. Sincero ali. Porque ali todo mundo sabe quem é quem, Uhum. né? Mas estão cultuando a Ali Deus. não dá pra ser falso, não. Não tem como, não é verdade? Não. Não tem como. E aí o que acontece? Nesse momento, a presença de Deus dentro da casa, ela é convidada. Ela é convidada, Deus está sendo honrado dentro. Você consegue entender, dimensionar o que é Deus está sendo honrado por aquela família dentro daquela casa? Dedicado um tempo para honrar a Deus. E ao mesmo tempo, não dá tempo da gente falar tudo. Eu tinha muita coisa, eu estou tentando segurar aqui. Não, o leque é porque muito tem grande. muita coisa. Né? Por exemplo, a gente poderia estar falando Você vê a aqui importância de um programa desse? do amor sacrificial do marido, de acordo com aquilo que a Bíblia diz, pela esposa, né? E também da recompensa da esposa para com este marido. Passou a mesma coisa na minha cabeça. Você entendeu? A mesma Da coisa. honra do filho para o pai, Passou do a pai mesma para o pergunta. filho. Por isso que eu falo que tá fazendo isso aqui na minha cabeça. É muita coisa que a gente tem para dizer sobre o assunto. E pensando, né, fechando aqui essa questão do culto doméstico, Deus sendo honrado dentro da casa, porque na verdade é isso daí. E ao mesmo tempo, nós precisamos cultivar a cultura, gente. A cultura que não é simplesmente um fazer por fazer, mas é ensinar o filho, a filha, pedir a bênção para o pai e para a mãe, porque isso é bíblico, isso tem valor diante de Deus. Uhum. Inclusive, há um conselho para os filhos: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e prolongue os dias que o Senhor teu Deus te dá sobre a terra. Então a honra devolvida ao pai e à mãe, às vezes num negócio simples de dizer: bênção pai, bênção mãe. Aí a gente responde o quê? Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, minha filha. Então, você consegue entender que é uma troca, quase que uma simbiose, assim, uma conexão mais profunda entre o laço familiar e, ao mesmo tempo, a questão do laço fraternal com o próprio Deus sendo honrado dentro daquela família. Gente, o programa tá chegando ao final já, para nós fechar o programa, mas o leque é muito grande e é gostoso, por isso que nós criamos esse ambiente. É palpitante, né? Empolgante, né? Falar sobre vem verbo para se tocar, é porque é Deus, né? É Deus. É Deus, só pode ser Ele. Para nós fechar, pastor, sim, para nós ser bem breve, e Iane, deixa no ar, né, no próximo programa. Como ensinar valores cristãos aos filhos em um mundo tão conectado e cheio de influências? Perfeitamente. Ótima pergunta. Como que o pai e a mãe vão ensinar valores para os filhos? A resposta são 3. Exemplo, exemplo e exemplo. Os filhos tendem a repetir o comportamento do pai e da mãe. Portanto, você que é pai, você que é mãe, você tem a obrigação, por assim dizer, de ser o exemplo do seu filho e da sua filha. O exemplo do seu filho não pode ser alguém que é famoso na rede social. Não pode ser alguém que é famoso no mundo do futebol.
O exemplo da sua filha não pode ser alguém que é muito famosa na rede social por ser... Hoje está na moda, né? Os digital influencers. Isso né? aí pegou. Está muito na moda e tem muitos seguidores. Isso. Né? Nós temos que ser seguidores de Cristo. Paulo nos ensina isso. E o pai e a mãe só tem um jeito, gente, é dando exemplo. Sendo o exemplo, vivendo o exemplo. Na sociedade que nós vivemos, uma sociedade corrida, né? A vida social muito corrida, muito dinâmica, né? Por causa da questão de precisar trabalhar. Nós vivemos em uma sociedade que é capitalista, somos capitalistas, né? Nós cremos que nós precisamos produzir para gerar renda, para você poder desenvolver. Isso. Nós cremos na questão de você ter o merecimento daquilo que você conquista, né? Então nós cremos assim, então você precisa trabalhar. Não tem outro caminho. A sua esposa precisa trabalhar. Então, ensine o seu filho, a sua filha, a dar valor nas coisas, dar valor a estar na igreja, dar valor a servir a Deus, dar valor em buscar a presença de Deus para dentro de casa. Isso passa por culto doméstico, isso passa por exemplo, isso passa por sentar, gastar tempo, de vez em quando possível, né? Dar uma passeada junto, todo mundo junto, desliga o nosso amigo aqui, deixa ele de lado, né? Não leva, se possível não leva, leva só um se precisar. Faz assim, coloca no modo avião. Modo avião direto. Direto, né? E não gaste, mas invista tempo na sua família. Nenhum sucesso, seja ele pessoal, seja profissional, seja em qualquer área que você pensar, vale o fracasso de uma família. Nenhum sucesso vale isso. A família tem que estar em primeiro lugar. É primordial na vida do homem, na vida da mulher, o bem-estar da família. E esse bem-estar não está só na área social, não. Não está só na área financeira, não. Não está só na área material. Principalmente espiritual. A Bíblia nos recomenda o seguinte: porém, mais buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Bom, pessoal, estamos chegando no final do nosso programa. Eu quero agradecer o pastor Fernando Custódio, da cidade de Pompeia, da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério de Belém, Marília, e dar suas considerações finais para nós fechar o programa. Eu quero agradecer, William, pelo convite, né? Gostou do programa? Gostei muito. Me gusta muito. Você gosta muito, Me gusta muito. Gostei do programa, né? Gostei de estar com você. A gente já tem um relacionamento já, né, de longa data, por assim dizer, né? A gente transmitindo congressos, aquelas coisas todas, né? Verdade. E durante a pandemia também, né? A gente conseguiu alcançar muita gente. Verdade. Então, a gente já tem uma história, né? Eu louvo a Deus por esse momento, por poder estar com vocês aqui, pelo convite. E a gente está sempre pronto, disposto para falar sobre família, falar sobre Deus, falar sobre o que for necessário. Venham mais convites, se prepara, viu? Vamos falar mais de Jesus aí pro povo aí, que o povo precisa ser bombardeado por as coisas de Deus, né? Tá certo. Pessoal, obrigado pelo carinho da sua audiência. No próximo programa teremos mais outro convidado no Culto no Meu Lar, que é um pastor da cidade de Quintana. Ele é compositor e vai trazer um pouco daquilo que Deus inspirou no coração dele de escrever e criar as melodias e colocar para as igrejas, tá bom? Então não perca o próximo Culto no Meu Lar aqui na tela da TVR. Beijo no coração, que o Espírito de Deus te abençoe muito. E obrigado, pastor, obrigado às filhas que estão aí nos bastidores, a Marta, tua esposa, que está aí também, e lógico, toda a minha equipe, minha esposa, minha filha, e vamos em frente em nome de Deus. Amém. Fica com Deus.